seja muito bem-vindo a mais um episódio do videocast O Alfenense. E hoje estamos recebendo a jornalista Majô de Souza. Ela que é autora de 2 livros que contam a história de Alfenas. Esses livros contam um pouquinho da história de Alfenas. Majô, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Está participando aqui do videocast O Alfenense. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que quando a gente fala de histórias, né, e história, a gente está falando de memória, né, então é muito importante que a gente divulgue o máximo possível para ver se a nossa cidade desmemoriada, né, se a gente consegue pelo menos salvar um pouco das histórias de Alfenas, né, não a história como um todo, mas histórias pitorescas, tristes, alegres, e assim vamos seguindo. Majô, você foi professora, é jornalista, né? O jornalista tem um pouco de contar histórias, né? De onde que veio essa inspiração para fazer, né, para escrever esse livro? Eu sempre digo que o jornalista é um perguntador, né? Sim. Quando ele pergunta o quê, ele já vai para o quando, como, porquê, onde foi, quando foi, né? O jornalista é um perguntador. E para a pessoa que pesquisa, para escrever as crônicas que eu escrevo no Jornal dos Lagos, né? A seção Memória, que são a base dos meus 2 livros, elas são frutos disso mesmo, né? De muita coisa, muita pesquisa. Todo jornalista tem que ser pesquisador também, e de perguntação, né? Muitas dessas crônicas, as pessoas é que me contam, né? A vida, às vezes a pessoa ajuda num assunto específico. Por exemplo, lá do cinema de Gaspar Lopes, que está no volume 2 do livro, foi a família Cesarini, que me ajudou especificamente nessa história. E tem outras pessoas aqui em Alfenas que também gostam dessa coisa da memória, né? O João Luiz Lacerda, o João Batista Cruz, o Bosco, a Maria das Graças Martelli, a Solone Viana, sim, muita gente o Sebastião Meira, né? Essas pessoas que gostam da história, que apreciam a história, né? E querem preservar também. Essas pessoas também me ajudam muito. Tenho também um arquivo, né, do homônimo aqui do jornal O Alfenense, né, que é digitalizado, também me serve como muita fonte de pesquisa, o próprio Jornal dos Lagos, e revistas antigas, almanaques antigos, às vezes eu dou um Google lá também e por acaso eu consigo achar alguma coisa. Por exemplo, tem muitos trabalhos acadêmicos, às vezes, por exemplo, ferrovia. Tem muito trabalho acadêmico sobre isso, né? Então, a gente às vezes consegue achar e consegue, né, fazer alguma coisa. A história, não está no livro ainda, mas do General Costa Campos, que tem uma rua aqui com, sim, o nome dele, eu consegui um texto escrito pelo filho dele, Flamarion, que também chegou a general. Olha. Então, assim, muita coisa eu peguei de lá. Então, a gente vai assim, onde tem. Às vezes, a crônica sai assim rápido, né? Em menos de 1 hora você consegue fazer um texto porque você tem amplo material. E, às vezes, algumas são muito arduamente pesquisadas. Você junta um fiapo aqui, sabe, uma migalha de lá, até que você tenha um todo. Algumas demoram muito, sim, né? E, voltando ao que você me perguntou, eu comecei em 2020 a fazer, estava em plena pandemia, a gente não podia sair muito à rua para fazer matéria de rua, certo, mas o jornal tinha que sair, sim, né? Então a gente começou a ver o que a gente pode fazer, né? Para não ficar só aquela coisa muito fria, né? Aquele jornal frio, né? Aí o meu editor é que me deu a primeira foto, falou, ó, pode fazer alguma coisa sobre essa foto? Antes era assim, um parágrafo meio genérico, sim, né? Quando tinha informação colocava, ou às vezes eu só descrevia aquela foto, mas fui percebendo que as pessoas gostavam, né? E eu também fui gostando muito, né? Aí comecei a pesquisar mais a fundo, que chegou no formato que é hoje, que dá aí, né, uma meia página, um pouco mais de meia página de jornal standard. Então, assim, eu acho que é bacana. E eu fui tomando muito gosto. Hoje eu pesquiso na hemeroteca, no Arquivo Mineiro, coisas que eu não sabia nem como é que fazia, né? Então, aí surgiu essa ideia. E um grande amigo, Wilson Silveira, há uns mais de 2 anos, falou, por que você não junta essas sessões memória e faz um livro? Que legal. Aí eu falei, tudo bem, aí comecei a fazer. Só que
eu falei, eu vou ter que... simplesmente não peguei e pus no livro. Sim. Eu repesquisei, revisei, ampliei, corrigi. Às vezes, porque pode acontecer de você pôr um dado errado, né? Acontece, depois você descobre que não era bem aquilo. Então, corrigi muito aí percursos, né? E foi assim que surgiu. Era uma vez uma cidade chamada Alfenas, dezembro de 2024, volume 1, e agora em abril, o volume 2. Essa questão da pesquisa, de dificuldade, você acha que Alfenas carece de um museu, de algo, de um arquivo público, que as pessoas possam ter acesso a isso, fotos, textos? Olha, até que foto a gente tem muito. O Jornal do Lago, por exemplo, tem um acervo enorme, né? E muita gente tem. No Facebook você vai ver lá Memórias de Alfenas, tem muita foto. A foto até que não é tanto o problema, Sim. né? Mas o arquivo público de Alfenas não é acessível. Eu já pesquisei para um tema que eu ainda estou escrevendo para o jornal. Quem trabalha no jornal sabe a dificuldade que eu tenho. Eu estou há uns 2 anos tentando. É sobre o Castelinho do Polivalente. Nossa. Eu não consigo achar o projeto, né? Então, um pouco do que eu estou falando é da minha lembrança, porque eu estudei no Polivalente. Certo. Sabe? Então, Mas eu perguntei assim para N pessoas. E fui no arquivo público, me sugeriram para ir lá. O funcionário lá com muita boa vontade. Mas ele não achou nada, eu acho que é difícil mesmo. Porque não tem um lugar para um pesquisador ir lá e passar dias, porque precisa disso. O material carece uma organização, uma organização melhor e um acesso melhor. Sim. Tem um arquivo, parte da prefeitura e parte do documental da Câmara, que é até tombado pelo patrimônio, que fica na Unifal. Nossa. Né? Mas também lá, especificamente, não tive acesso ainda porque está em reformas, né, o prédio do museu. Então ficou mais, por enquanto está meio... Inacessível. Mas nós vamos chegando. Vou beber um golinho de água. Dessas suas pesquisas, qual que foi o tema mais interessante que você verificou nessa história da cidade de Alfenas? Olha, cada vez eu fico mais apaixonada por algumas que eu consigo. Uma que eu gostei muito de fazer foi sobre uma mulher que chamava Regina Leite, Regina Prado Leite. Nasceu em Paraguaçu, consegui descobrir a idade, o ano, não consegui descobrir quando ela morreu, porque ela morreu aqui, mas lá no velório também você não tem acesso aos livros de assentamento, de sepultamento, né? Ninguém se prontifica a digitalizar, ele está esfarelando, e você chega lá, tem gente passando para lá e para cá, você tem que, tira as pernas da frente, não sei o que, é uma coisa difícil demais, né? Mas eu descobri que ela era uma proprietária daquela casa linda, antiga, em frente ao Bradesco. Sabe, uma casa que está à venda agora. Então, aí descobri quem foram os primeiros donos, quem foi depois, o que aconteceu. E uma história muito bonitinha que eu acho, é que ela tinha um amigo, uma coisa que chamava Olavo. Né? Ele, quando ela morreu e a casa foi vendida para outra família, mas ele ia lá todo dia. Olha, e falava que eu vim respirar o ar que Regina respirou. Achei isso muito lindo, né? É muito bonito. Isso está no primeiro livro. Então, assim, tem umas coisas bacanas. Tem um Cândido alfenense que lutou na Guerra dos Canudos. Participou do cerco à cidade do Lampião. Então, ele morou nas Amazonas. Tem medalha com o nome dele. Foi um herói de guerra, né? E ele viveu no Amazonas. Então tem umas coisas pitorescas. Tem um depoimento de uma filha dele, que já deve ter morrido também. Depois ele se tornou alcoólatra, por exemplo. Esse tipo de coisa. Assim, eu gosto de um pouquinho da humanidade também da pessoa, né? Porque é gente como a gente, né? Tem defeito, né? Todo mundo tem, né? Então, assim, eu gosto dessas histórias, né? E, assim, uma coisa que está chamada a atenção no livro 2 é a questão dos nomes de ruas. O nome das ruas antigas. Tinha aqui a Ministra Salgado Filho, era a Rua do Cotovelo. Nossa! Né? Provavelmente porque ela tem alguma coisa do tipo. Tinha a Rua das Flores, tinha o Beco da Fulã, Beco da Conceição. Olha. Não sei o que lá do Coronel, Beco do Coronel. Claro, né? Em 900 e nada, né? Era isso mesmo, porque, é claro, a cidade era restrita ali à praça, não tinha muita rua, era beco mesmo, né? Então, assim, essas coisas eu gosto muito de descobrir.
né? Assim, de ver, então essa rua chamava isso, por que chamava aquilo? Sim. Né? É muito gostoso, é bom demais, com certeza. Essa história de Alfenas é que Alfenas é uma cidade que ela é um polo macro-regional, né? Converge tudo, praticamente, educação, saúde aqui. Isso é importante para a geração atual e para a geração futura ter conhecimento da onde que a gente veio e para onde está indo? Eu acho que sim, porque, olha, essas memórias, se ficarem por aí, né, embora possam até, não, fica aí no universo, mas esse universo é que pessoa que tem acesso. Nós temos que, isso tem que ficar registrado em livro, em vídeo, o que for, em fotos, né? Eu acho que seria muito interessante que ficasse, né? Porque, olha, eu sempre uso uma frase meio clichê, mas assim, a gente precisa conhecer o passado para viver o presente e planejar o futuro. Com certeza. Né? E o que eu digo assim, olha, se a gente que tem um certo interesse e um certo acesso à informação não passar isso para frente, ficar guardando isso para gente, conhecimento na prateleira é igual livro na estante, que ninguém vai ler, né? É muito importante que isso esteja sob os olhos de alguém, né? Então, assim, eu gosto, eu dou um livro para a biblioteca, né? Os alunos da arquitetura me chamaram para dar uma palestra. Olha que legal. Vou dar uma palestra lá terça-feira, né? Sobre justamente isso, patrimônio, né? Claro que para eles o interesse maior é patrimônio de imóveis, né? Mas vamos falar de tudo. Então, assim, é muito bom, pelo menos essa turma que está aí, deve ser uma turma de jovens, né? Estão se interessando, né? E eu acho uma pena, porque Alfenas tem poucos bens tombados, né? Muito poucos, acho que é 4 ou 5. Só? Só. E o último foi em 2004. Tem mais de 20 anos. A Feira Livre foi registrada como bem imaterial, mas não é o mesmo tipo de tombamento, né? Então, assim, 2002, 2004 é que foi a prefeitura é tombada, né? A Casa da Cultura lá embaixo, né? E assim, o Coronel José Bento, o conjunto paisagístico da praça. A pessoa, mas o povo está desmanchando os casarões. Falei, mas infelizmente o que é tombado é o conjunto paisagístico. Não são os imóveis. Né? Teria que ser um trabalho né? Esse tombamento não protege. Não protege. E não impede ninguém que venda seu imóvel, que também tem direito de vender, né? Fazer o quê? E, infelizmente, né? E assim, essa pessoa não tem incentivo para manter aquela casa. É isso que eu digo, acho que falta um incentivo do poder público, que essa pessoa tem interesse em manter. Que às vezes é de muitos herdeiros. Quem que não precisa de dinheiro, né? E ali na praça, por exemplo, com certeza. É um preço muito bom, claro que arruma a vida de pelo menos meia dúzia de gente aí, né? Então é complicado também você pedir para a pessoa, não desmancha. Né? Você tem que ter incentivo, ele tem que ter um motivo para não desmanchar. Né, de manter pelo menos a fachada, que é isso que se pede. Ninguém está pedindo para manter dentro da casa especificamente, mas a fachada seria interessante. Nossa, é muito bom. Nesse segundo, no volume 2, o que se destaca? Nossa, uma que eu gosto muito é da história da Fazenda Rochas, que ficava perto dos Rochas, mas não era ali naquele núcleo. Não é o que deu o nome ao bairro. Não, é o que deu, mas assim, não é onde tem a igreja, o restaurante e aquele casario, tipo uma vila, né? Era mais para lá, digamos assim, mais entrando, né? E era da família do Padre Homero. Olha. Né? E ele, inclusive, me deu... E lá teve um internato muito antes de Fama, muito antes de Alfenas, um internato misto. Olha! Mas há muitas décadas, era uma modernidade, imagine. Naquela época, 1900 não sei quanto, meninos e meninas internos. Nossa, que novidade. Então, assim, é muito legal. E o Padre Homero tem um quadro, né? Alguém desenhou essa casa antiga que não existe mais, né? E esse... Viriato, ele nasceu em Paraguaçu, ele ficou como se fosse avô do Padre Homero, porque ele criou os sobrinhos. Um dos sobrinhos era o pai do Padre Homero, né? Então, assim, ele conta que... O Padre Homero mesmo conta, ele mesmo estudou nessa escola, não onde é a escola hoje, depois é que foi criada a escola lá dos Rochas hoje, que chama Teodoro Rocha, né? Mas essa escola do Viriato, as pessoas, era um internato, as pessoas, os alunos... Quando iam fazer as suas necessidades físicas, iam
para o mato, levavam uma enxada, cada um tinha uma enxada, né? Fazia a sua necessidade e cobria. Né? Com certeza o banho era de bacia, esse tipo de coisa. Então, assim, essa história eu gostei bastante de escrever, ainda mais por causa do Padre Homero. Né? Ele é uma pessoa com quem eu convivo, nossa, de vez em quando eu vou lá vê-lo, ele foi no jornal esses dias, né? Então ele fala, eu adoro o que você escreve, não sei o quê. Ele recebe visita, ele fica lendo trechos. Que legal. Né, para as pessoas, então é muito gostoso, né? Você ter uma pessoa tão sábia, tão estudiosa como ele, né? Porque um grande estudioso, né? Da religião, dos papas, dos santos, ele é muito estudioso, né? Antigamente demorava 15 anos para formar um papa, então tinha uma formação humanística, teológica muito boa. Então eu gosto muito dessa história, sabe? Eu acho assim, e várias, geralmente, cada vez que eu escrevo, eu falo, nossa, essa tá ótima, essa tá boa. Aí eu acho que a outra tá melhor, a próxima vai estar melhor. E a gente tem que ir buscando tentar fazer a próxima melhor, né? Sim, com certeza. E o que você sente, né, em poder contribuir, né, para esse resgate da memória da cidade de Alfenas? Olha, é um sentimento de realização, sabe? Porque eu fico imaginando, assim, eu nunca tinha pensado, né, nessa história. Eu sempre publiquei essas memórias como um trabalho, gostando muito. Mas quando você põe a questão num livro, você fala, nossa, porque escrever é a minha praia mesmo, é o que eu sei fazer melhor, né? É o que eu sei fazer direitinho. Né? Eu sempre brinco lá no jornal que eu sou analógica demais, o pessoal tem que me ajudar, sabe? Eu aprendo alguma coisa, depois eu já esqueci de novo e assim por diante, né? Mas o escrever é o que eu faço de melhor. Sim. Então eu me sinto assim gratificada. E quando as pessoas gostam, né? Eu falo, nossa, gostei dessa história, olha que bom. É gratificante e eu sinto que eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo uma pequena diferença, né? Porque a gente passar pela vida sem, né, produzir nada, sem deixar né, um legado, vamos dizer assim. Um legado, né? Sim. Eu não tenho filhos, por exemplo, então eu não vou deixar esse legado, Sim. Né? Coisas do tipo, né? Uhum. Então agora, mas eu vou deixar aí uns filhotinhos aí, espero muito boa contribuição, com certeza. Espero fazer mais um, né? Com certeza. Pelo menos mais um e outros, quem sabe. Eu me sinto assim, quando as pessoas, por exemplo, o meu livro serviu de base para um trabalho de arquitetura, de uma aluna, quando as pessoas vão na biblioteca e apreciam, quando alguém que eu não conheço chega lá para comprar um exemplar, eu ouvi falar. E o que eu achei interessante foi uma publicação que você fez, se eu não me engano, no Facebook, de uns alunos de uma escola de Lavras. Aquilo lá foi um outro texto, não era da seção memória, mas atravessando umas fronteiras aí municipais, né? Sim. Eles acharam e achei muito, fiquei emocionada, todo mundo no jornal gostou demais da cartinha que eles mandaram, né? Os alunos de terceiro ano nunca viram um jornal impresso. Né? Porque hoje tudo é digital, tudo é online, né? Então eu gostei muito, eles mandaram, e a professora foi muito atenciosa, mandou foto da escola, mandou foto dos meninos trabalhando o texto, né? E eles estavam estudando o gênero carta do leitor. Olha que então interessante. É muito bacana, né? E outra coisa que a gente tem que sempre deixar claro, quando as pessoas falam, mas é muito saudosismo. Eu tenho muito saudosismo, mas eu não sou contra a novidade, né? Eu acredito que não tem como o novo não chegar. Sim. Claro, eu daí cito o exemplo, até está na minha palestra que eu vou fazer. Por exemplo, onde hoje é a farmácia Bernardes, ali foi a Câmara Municipal, né? Nas primeiras décadas do século XX, ao lado tinha um estábulo. Porque os vereadores moravam todos no campo, eram as pessoas influentes. Eles vinham para a cidade para reunião, tinha que ter um estábulo. Imagina se isso seria possível hoje. Sim. Né? Não seria possível. A Avenida São José, a praça só foi começar a calçar em 1941. Nossa. Quer dizer, era de terra. Como é que a gente ia fazer hoje, viver hoje, né? Com as ruas de terra, né? Isso é impossível, né? Algumas casas realmente foram
se deteriorando muito, alguma coisa não é possível salvar. E claro, né, a cidade é um ser vivo, um dinâmico. Claro que vai acontecer algumas coisas, mas a gente não precisa destruir tudo. Sim. E também a gente pode, pelo menos, salvar a memória daquilo, que fique registrado. Com não certeza. É? E eu tenho um leitor de 90 anos, ele mora em São Paulo, ele foi médico aqui em Alfenas, e alguém que gosta muito dele de lá, que chama Fernando, entrou em contato comigo no primeiro livro e no segundo. Olha. Sabe, para eu mandar para ele pelo correio, ele falou, não, eu te pago o Sedex para chegar amanhã aqui, porque vai ser o aniversário e tá doido para ler. Então esse tipo de coisa me gratifica muito. E mais ainda quando uma pessoa mais simples do mundo lê. Sim. É muito mais, até mais importante, né? Sim. Porque eu conheço gente que tem meu livro que nem tem hábito de ler. E tá lendo. Mas por ser o livro, tá lendo. Coisa né? boa, Acho que né? o formato ajuda, porque são textos mais curtos, Sim. né? Não é aquela coisa, um capítulo com 20 páginas, que às vezes isso desanima mesmo a pessoa que Sim. não está muito acostumada. Mas como são textos curtos, uma lauda e meia, aí dá certo e pode ser lido aleatoriamente. Né? Não precisa ser uma sequência, né? Muito bom. E para quem tiver interesse em adquirir esses 2 volumes, como é que faz? Eu posso Claro. entrar em contato comigo pela rede social, pode falar, Instagram, né? @Major de Souza 129, também tá fácil lá. Sim. Facebook também, Major de Souza. Pode entrar que aí eu passo uma maneira como a gente vai combinar para eu entregar esse exemplar. É mais né? Como eu tranquilo, fico o dia inteiro fora, eu prefiro que as pessoas combinem comigo, né? Manda mensagem particular, eu respondo e a gente combina como é que faz. Dependendo do lugar, eu vou perto ali, eu mesmo vou entregar. Sim. Às vezes eu gosto de entregar para ver o que a pessoa, né, vai querer dizer, é gostoso. Só quando não dá mesmo. Às vezes a pessoa é que vai buscar e não eu levar. Né? Em nome de todos que gostam, todas as pessoas de Alfenas, né? Agradecer você por estar fazendo esse trabalho, porque é muito importante. Eu acho que é de suma importância a gente conhecer a história. E assim a gente segue, né? Temos que seguir, né? Eu espero que mais pessoas se interessem, não especificamente pelo meu livro, mas por histórias, né? Não vamos reescrever a história de Alfenas, foi fundada quando, até porque essa história é muito controversa, né? Essa coisa, mas essas histórias pitorescas, coisas que ninguém se lembrava mais, algumas tristes, algumas meio alegres, grandes eventos, grandes visitas que tivemos, do JK, do Magalhães Pinto, enfim, essas coisas todas. Eu acho que é bom. Eu contei muito nesse livro também, fiz um retrospecto das eleições em Alfenas, né? Porque até, acho que não sei quanto lá, os prefeitos eram escolhidos ou indicados pelo governo do estado, que era presidente da província, ou eram eleitos pelos vereadores. Os vereadores é que eram eleitos. A partir de 48, 50 por aí, é que começou a ter eleição direta. Então eu fiz um retrospecto. Lá eu cito a primeira vereadora, né, a dona Zinica. Tem um caso lá em que as candidaturas eram avulsas, o vice-prefeito teve mais votos que o prefeito, né? Outro lá, um perdeu por 20 votos, um candidato perdeu por 20 votos para o outro. Então essas historinhas assim é que eu gosto de contar, porque acho que é isso que faz a cidade, sabe? Certeza. Não aquela pedra fundamental, que também é bacana, mas assim, eu acho que isso torna a cidade mais humana, mais perto das pessoas. É porque o melhor que tem da cidade é o povo que está nela. Exatamente, o melhor... Que criam as histórias. O melhor de Alfenas é os alfenenses, nativos e adotados. Sim. Né? Porque tem muita gente de fora que contribui muito para a cidade. E eu falo que às vezes eu também destaquei no livro algumas personalidades, não por ser tão importante assim. Destaquei, por exemplo, o Luiz Pereira, na minha opinião foi um grande prefeito. O Carvalho Júnior, né, um professor, pai da dona Raquel, o professor Velano, né, essas coisas. Mas também contei a história do João Gostoso, né, que era uma figura, né, folclórica aqui. Mas eu sempre falo, as pessoas com os sobrenomes mais simples, os Silvas, os Souzas, como o meu caso, a nossa família também ajudou a construir a cidade. Sim. Né? Então, assim, não é só isso que eu quero destacar. Estou destacando algumas para mostrar como tem alfenenses, né? Alfenense, ele
Se ele quiser, ele domina muito o mundo mesmo, porque aqui temos grandes artistas, temos escritores, nossa, atores maravilhosos, jogadores de futebol, políticos, É uma né? terra que tem história. É uma terra que tem história para contar e a gente tem que contar. Major, mais uma vez, só tenho a agradecer. Meu muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço essa oportunidade, mais essa oportunidade, né? Eu espero cada vez mais poder contribuir, né, de alguma forma. A Alfenas é a minha cidade, é aqui que eu sempre vivi, que eu quero viver, continuar vivendo, e eu tenho que fazer esse resgate. Parece que isso é como uma missão para mim. Eu tenho que resgatar, né? Eu tenho que manter o quanto eu puder a memória de Alfenas viva. Muito obrigada. Ok. Este foi o videocast O Alfenense. Curta e compartilhe. E gostaríamos também de agradecer aos nossos apoiadores. Até o próximo programa.